Olá, você que já nos acompanha ou que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje daremos continuidade à leitura da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, entre os artigos 13 ao 56, que tratam da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS. Antes de mais nada, mostre seu apoio, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Descubra também como se tornar membro do canal e apoiar esta iniciativa. Título 2 das Normas Gerais de Tutela do Trabalho. Capítulo 1 da Identificação Profissional. Seção 1 da Carteira de Trabalho e Previdência Social. Artigo 13. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se igualmente a quem, inciso 1, proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar. Assim entendido, o trabalho dos membros da mesma família é indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração. Inciso 2, em regime de economia familiar e sem empregado, explore área não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado, para cada região, pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2º. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Seção 2 da emissão da carteira. Artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que, inciso 1, nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para a emissão. Inciso 2, mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. Inciso 3, mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações. Artigo 15. Os procedimentos para a emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Artigo 16. A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF. Artigos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, revogados. Seção 4 das anotações. Anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Artigo 29. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 1º. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta. Parágrafo 2º. As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social serão feitas, a linha A, na database, a linha B, a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador, a linha C, no caso de rescisão contratual, ou, a linha D, necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Parágrafo 3º. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura do auto de infração pelo fiscal do trabalho, que deverá, de ofício, comunicar a falta de anotação ao órgão competente para o fim de instaurar o processo de anotação. Parágrafo 4º. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5º. O descumprimento do disposto no parágrafo 4º deste artigo submeterá o empregador ao pagamento de multa prevista no artigo 52 deste capítulo. Parágrafo 6º. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado o empregador da emissão de recibo. Parágrafo 7º. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta lei. Parágrafo 8º.
O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de até 48 horas a partir de sua anotação. Artigo 29-A. O empregador que infringir o disposto no caput do parágrafo 1º do artigo 29 desta consolidação ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000 por empregado prejudicado, acrescido de igual valor em cada reincidência. Parágrafo 1º. No caso de microempresa ou de empresa de pequeno porte, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado prejudicado. Parágrafo 2º. A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla visita. Artigo 29b. Na hipótese de não serem realizadas as anotações a que se refere o parágrafo 2º do artigo 29 desta consolidação, o empregador ficará sujeito a multa no valor de R$ 600 por empregado prejudicado. Artigos 30, 31, 32, 33, 34 e 35 revogados. Seção 5. Das reclamações por falta ou recusa de anotação. Artigo 36. Recusando-se a empresa a fazer as anotações a que se refere o artigo 29 ou a devolver a carteira de trabalho e previdência social recebida, poderá o empregado comparecer, pessoalmente ou intermédio de seu sindicato, perante a delegacia regional ou órgão autorizado para apresentar reclamação. Artigo 37. No caso do artigo 36, lavrado o termo de reclamação, determinar-se-á a realização de diligência para a instrução do feito, observado, se for o caso, o disposto do parágrafo 2º do artigo 29, notificando-se posteriormente o reclamado por carta registrada, caso persista a recusa, para que, em dia e hora previamente designados, venha prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações na carteira de trabalho e previdência social ou sua entrega. Parágrafo único. Não comparecendo o reclamado, lavrar-se-á termo de ausência, sendo considerado revel e confesso sobre os termos da reclamação feita, devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação. Artigo 38. Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento que deverá conter, entre outras indicações, o lugar, o dia e hora de sua lavratura, o nome e a residência do empregador, assegurando-se-lhe o prazo de 48 horas a contar do termo para apresentar defesa. Parágrafo único. Findo o prazo para a defesa, subirá o processo à autoridade administrativa de primeira instância para se ordenarem diligências que completem a instrução do feito ou para julgamento, se o caso estiver suficientemente esclarecido. Artigo 39. Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência de relação de emprego ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Parágrafo 1º. Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, em sua sentença, ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações uma vez transitada em julgado e faça a comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível. Parágrafo 2º. Igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotações na carteira de trabalho e previdência social, devendo o juiz, nesta hipótese, mandar proceder, desde logo, àquelas sobre as quais não houver controvérsia. Seção 6. Do valor das anotações. Artigo 40. A CTPS regularmente emitida e anotada servirá de prova. Inciso 1. Nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo de salário, férias ou tempo de serviço. Inciso 2, revogado. Inciso 3, para cálculo de indenização por acidente de trabalho ou moléstia profissional. Seção 7. Dos livros de registro de empregados. Artigo 41. Em todas as atividades, será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotado livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Artigos 42, 43, 44, 45 e 46, revogados. Artigo 47.
O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do artigo 41 desta consolidação ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. Parágrafo 1º. Especificamente quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado não registrado quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 2º. A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla visita. Artigo 47-A. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41 desta consolidação, o empregador ficará sujeito à multa de R$ 600 por empregado prejudicado. Artigo 48. As multas previstas nesta seção serão aplicadas pela autoridade de primeira instância no Distrito Federal e pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio nos estados e no território do Acre. Seção 8. Das penalidades. Artigo 49. Para os efeitos da emissão, substituição ou anotação de carteiras de trabalho e previdência social, considerar-se-á crime de falsidade com as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal, inciso 1, fazer, no todo ou em parte, qualquer documento falso ou alterar o verdadeiro. Inciso 2, afirmar falsamente a sua própria identidade, filiação, lugar de nascimento, residência, profissão ou estado civil e beneficiários, ou atestar os de outra pessoa. Inciso 3, servir-se de documentos por qualquer forma falsificados. Inciso 4, falsificar, fabricando ou alterando, ou vender, usar ou possuir carteira de trabalho e previdência social, assim alteradas. Inciso 5, anotar dolosamente em carteira de trabalho e previdência social ou registro de empregado, ou confessar ou declarar em juízo ou fora dele data de admissão em emprego diversa da verdadeira. Artigo 50. Comprovando-se falsidade, quer nas declarações para a emissão de carteira de trabalho e previdência social, quer nas respectivas anotações, o fato será levado ao conhecimento da autoridade que houver emitido a carteira para fins de direito. Falsificação de carteira de trabalho. Artigo 51. Incorrerá em multa de valor igual a 3 vezes o salário mínimo regional aquele que, comerciante ou não, vender ou expuser à venda qualquer tipo de carteira igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado. Artigo 52. O extravio ou inutilização da carteira de trabalho e previdência social por culpa da empresa sujeitará esta a multa de valor igual à metade do salário mínimo regional. Artigo 53 e artigo 54 revogados. Artigo 55. Incorrerá na multa de valor igual a 1 salário mínimo regional a empresa que infringir o artigo 13 e seus parágrafos. O artigo 56, revogado. Encerro neste momento a leitura dos artigos 13 ao 56 da CLT, que tratam da carteira de trabalho e previdência social. Eu espero mesmo que esse vídeo possa te ajudar de qualquer maneira. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou, curta e compartilhe à vontade. Não se esqueça, mostre seu apoio, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Descubra como se tornar membro do canal e apoiar esta iniciativa. Deixe aqui nos comentários críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal. Eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.